Os acontecimentos que vou contar nesse momento diz respeito a visões que tive e a experiência de meu cunhado, pastor Marcos Augusto da Silva, que entrou em óbito por alguns minutos enquanto estava passando por uma cirurgia de rim, quando uma equipe médica estava tirando um dos rins que estava tomado por um enorme tumor cancerígeno. Minha experiência se deu no seguinte: 6 meses depois de ter tido a visão das vestes da noiva de Cristo e o tribunal de Cristo, tive uma nova visão em sonho sobre o tribunal de Cristo. Deparei-me com uma mesa coberta com uma toalha muito branca, onde individualmente a vida de cada pessoa era exposta como cartas escritas. Os feitos, atitudes, intenções, pensamentos, palavras ditas, sentimentos, enfim, absolutamente tudo sobre cada um era exposto sobre aquela mesa. O mesmo era para todos, um de cada vez. Então ouvi uma voz que disse: há muitas pendências que vocês precisam acertar antes deste grande dia. Acertem essas pendências enquanto é tempo, para que elas não os acusem quando chegar este grande dia. Acordei-me apavorado. Ao olhar o relógio do quarto, vi que era 3h55 da madrugada, o mesmo horário da primeira visão. Procurando me acalmar um pouco, por encontrar-me muito angustiado pelas coisas que tinha visto e ouvido, acordei minha esposa, contando-lhe tudo o que vi. Depois dobramos nossos joelhos e clamamos a Deus por misericórdia, não somente por nós, mas por todo o seu povo. Meses depois dessa visão, meu cunhado, pastor Marcos Augusto da Silva, ao passar por uma cirurgia devido a um câncer de rim, entrou em óbito durante a cirurgia. Depois de diversas tentativas para reanimá-lo, quando todos achavam que não retornaria mais, o médico fez uma última tentativa. Pela graça de Deus, o pastor Marcos retornou a respirar. Mas o que admirou a todos os médicos e enfermeiras foi que logo depois de ser operado, ainda sedado, o pastor Marcos começou a gritar na UTI: "Você não teve poder sobre mim, Satanás. Você perdeu. Você não vai levar minha alma. Eu estou firme na palavra." Os médicos e enfermeiros da UTI não entendiam por que ele falava aquelas coisas. Ele continuava a gritar: "Você não tem poder sobre mim, Satanás." Os enfermos da UTI perguntaram para minha irmã quem era o pastor Amauri, porque ele não parava de gritar pronunciando meu nome, dizendo: "Pastor Amauri, eu fiquei firme na palavra, por isso o diabo não teve poder sobre a minha alma." Naquele mesmo dia, quando fui visitá-lo no hospital, a primeira coisa que ele me disse foi: "Eu fiquei firme na palavra, pastor. O inimigo não teve poder sobre mim. Eu fiquei firme na palavra." Senti a presença de Deus ali, naquele momento. Sabia que foi grande a experiência que ele teve. Ele me relatou tudo o que viu quando saiu do hospital. Ele me contou na presença de pessoas que ele foi levado diante do tribunal de Cristo, e ali ele viu exatamente o que eu vi em minha visão. Ele me falou com essas palavras: "Vai ser exatamente como o Senhor lhe mostrou em suas visões, pastor. Tudo vai ser exposto diante do tribunal de Cristo. Cada mentira, palavrões, calúnias, fofoca, difamação e julgamento que tenha feito contra alguém vai levar muitos cristãos para o inferno se não se arrependerem. Nenhum pecado vai deixar de ser exposto, a não ser os pecados que a pessoa já tenha se arrependido e pedido perdão a Deus." Ele continuou falando: "Pastor, o Senhor me disse que vai desmascarar muitos líderes. Me falou contra os líderes que têm enganado as pessoas com falsa pregação por causa da avareza. Me falou também que cabe a cada cristão orar apenas, porque ele é o juiz. Só ele tem o direito de julgar a cada um. Falou contra a televisão, o futebol, as músicas mundanas e os demônios que atuam por esses meios. Falou contra a idolatria que está no meio da igreja. Ele também me disse que via demônios na UTI. Quando ele contou isso, entendi que o fato de haver demônios na UTI é que ficam esperando as pessoas morrerem para tomarem posse de suas almas. Ele ainda me disse: "Pastor, é preciso alertar as pessoas. Todos precisam saber disso. Não vai ser como muitos pensam." Depois dessa experiência, o pastor Marcos viveu em torno de mais um ano e partiu com o Senhor. Para que todos que ouvirem este relato tomem conhecimento, o pastor Marcos Augusto da Silva converteu-se ao Evangelho aos 16 anos de idade e foi fiel a Deus durante toda a sua vida, até os 45 anos. Em todo o tempo como membro e depois como pastor, permaneceu fiel e esteve fiel ao meu lado até o dia de sua morte. Deus lhe usava muito
em suas mensagens. Pregava com esmera sabedoria que causava admiração a todos. Tinha prazer em ouvi-lo pregar. A forma como ele apresentava a mensagem que Deus lhe dava era impactante. Louvo a Deus pela vida desse grande homem de Deus. Fez muita falta ao nosso ministério, mas foi a vontade de Deus tomá-lo para si. Seja Deus louvado por tudo. A respeito do pastor Marcos, não somente eu, mas todos os demais membros da igreja são testemunhas do que digo. Ele tinha um testemunho de um verdadeiro cristão. Tomamos conhecimento do que aconteceu com o pastor Marcos durante a cirurgia através de uma enfermeira que esteve junto no momento e viu o que aconteceu e escutou os médicos comentando que ele tinha entrado em óbito. Até que em uma nova tentativa para reanimá-lo, depois de uma luta exaustiva de toda a equipe médica, quando pensaram que já o tinham perdido, o pastor Marcos voltou a respirar. Sobre essas experiências que tive e a grande experiência que meu cunhado passou, digo o que Deus me mandou dizer, que cada um faça o que quiser e haja como quiser. Quanto a mim, continuarei relatando como estou fazendo agora o que me foi ordenado. Que cada um esteja preparado com sua vida certa diante de Deus, para se apresentar diante do tribunal de Cristo, ou esteja preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Caso ao contrário, será condenado diante do tribunal, ou será deixado para trás no dia que ele vier buscar a sua igreja.